René botou a bola na área, de novo o Paulo Henrique no peito, no chão, pressionado, deu pancadão pra frente. Falta só um casaca pra gente comemorar, né? Pra gente comemorar a vitória, porque por enquanto tá tudo igual. Esforça, briga contra a marcação, dá o bote no Paulo Baia, ele consegue o passe de lado pro Guga, bateu de longe, gol deles. A entrada da área do Vasco, Nuno tentou dar o bote ali, o Guga sozinho. Teve espaço, o Guga sozinho, meteu um canudo. Sem chance pro Léo Jardim. Já tentou de mão trocada. E o Vasco sofre o gol da virada, né? Gol da virada. Achei que o Diniz mexeu mal no time. O Nuno tinha que ter saído junto. Agora, já que ele demorou a mexer, mas agora junto com a saída do Tietê. Demorou a mexer. Muito espaço na marcação. Pouca saída de jogo. Ah, mas eu tava vendo o jogo, né, cara? Eu tô vendo o jogo. Tô vendo a dificuldade. Tá fácil, não. O Léo Jardim pulou atrasado. Não vejo esse pular atrasado dele, não. Não acho, não. Enfim. Vamos lá. E o Renato vai mexer, vai tirar o Everaldo e botar o Ignacio. Agora vai botar um zagueiro, né, irmão? Não achei culpa do Léo Jardim também, não. Não achei mesmo. Mérito total. Total do Guga. Tem muita gente dizendo assim, o Guga tá calando na sua boca. Não. Continuo achando ele um jogador muito mediano. Muito mediano. Não queria no Vasco. Acho o Paulo Henrique mais jogador que ele. Agora, mérito total dele. Pegou muito bem na bola. Um belíssimo gol. Golaço. Golaço mesmo. Aproveitou o espaço. Fez. Mas não... Pô. Acho que agora começou a escrever a história. Pô, Chacal, tá de brincadeira. Se um gol no clássico escreve história de alguém, tá bom. Eu respeito a opinião de vocês, mas acho um jogador mediano. Continuo achando. E jogou pra galera naquela hora da confusão do gol. Olha o Fluminense com o René, botou a bola na frente pro Riquelme, chegou Piton. Fez o corte, bota a bola pela linha de lado, Riquelme evita a saída. Domina, Piton na distância, Riquelme faz uma graça, chuta o vento. Isso aí é do jogo, não é? É isso, exatamente isso. Paulo Henrique Ganso. Volta a bola no Ignacio. Ele toca com o Ganso, Ganso com o Martinelli. Volta no Thiago Silva. Lançamento pra frente, pro Lucas Freitas, protegeu. Léo Jardim não saiu do gol. Mais 6, vamos até 51. Subiu ali a plaquinha do acréscimo. Então vamos até 51, já tá na tela aí pra você. Foi um golaço deles, também achei. Achei que foi um golaço, mérito total do Guga. Pegou bem pra cacete na bola. Lateral cobrado, Guga, foi pra cima do Nuno. Tentou o balão, perdeu a bola. O português chutou em cima do Riquelme, ganhou lateral. É lateral para a equipe do Vasco da Gama. É pelo lado esquerdo. Piton cobrou, curtinha no Freitas. Deu o traço ali no Arias. Recuou no Léo Jardim. Léo Jardim toca na frente. Paulinho disputa a bola na força, na disposição. Ganhou, trabalhou com o Nuno. Nuno voltou no Paulinho, meio no fogo. Recua no Lucas Freitas, recua agora no Léo. Abre o jogo na direita para João Vitor, 46. Faltando 5 para terminar o acréscimo dado pelo árbitro Rodrigo José Pereira.
Essa é a equipe do Vasco com Esforça. Esforça abre o jogo para Lucas Freitas. 2 que entraram há pouco no segundo tempo. Avança a linha que divide o gramado. Esforça. Trabalha com o Lucas Freitas. Volta por dentro. No Esforça. Tem ali o Adson. Esforça. Volta no Piton. Adson pede. Ele prefere voltar no Esforça. Paulinho. Esforça. Ele vai trocando passes. Mas não caminha para frente. Não caminha para frente, né? O time do Vasco está com uma enorme dificuldade de fazer a transição defesa-ataque com eficiência. Agora acha o passe na direita, Paulinho, errado. Errado! E a bola vai com o Fluminense, com Paulo Baia. Tenta avançar no contra-ataque o Paulo Baia. Chega a marcação em cima. Em uma semana saímos do êxtase para a depressão. Derrete muito mal. Temos que aprender de vez em quando. Faz bem, tira ele. Verdade. Você podia botar para tentar o Ryan por dentro. É uma opção, né? Garré não entra. Agora, o jogo de hoje, mais uma vez, termina o jogo. Mostra que o Vasco não tem poder de reação quando sai perdendo o jogo, né? É impressionante como o Vasco não tem poder de reação ao tomar o gol. O Vasco tomou o gol e ficou estático, né? Não conseguiu ter poder de reação para pressionar o time adversário, criou 2 chances e mais nada. Depois daquelas 2 chances no primeiro tempo, o Vasco não fez absolutamente mais nada. Eu também não sei, João Paulo, por que o Vasco não coloca o Garré. Por que o Adson entra? O que justifica o Adson entrar? O que justifica o Adson entrar? Uma boa, eu não vejo. Eu não vejo explicação para o Adson entrar. Ele não consegue entrar bem há algum tempo. Não é de hoje, não. Tá? Há algum tempo que ele não entra bem, não voltou bem da cirurgia. Então, assim, não pode ser a primeira opção para entrar no jogo. Não pode. Segura ele um pouquinho mais, prepara ele melhor agora nessa parada do Mundial de Clubes. Mas, cara, numa boa, ele não pode ser a primeira opção do Vasco. Ele morreu com 4 substituições. Eu falei isso. Ele falou que ele vai botar o Esforça só e vai ficar com 4 substituições, podendo tirar o Nuno e oxigenar o time. O Grêmio não ganha de ninguém, nem se preocupe. O Hugo tá dizendo que o Grêmio não ganha do Bahia, aí não bota o Vasco na zona de rebaixamento, né? Cara, não dá pra contar com isso, né? Agora, desculpa, Fábio, mas o Vasco não tem elenco. Cara, eu acho que tem algumas peças que precisam render. Se não, meus amigos, isso aqui que é um fato que é muito preocupante. Ninguém que voltou de cirurgia voltou bem. Paulinho, Jair, Adson, que já voltaram de cirurgia. Alguma coisa tá errada, cara. Por que os caras não voltam bem? E são só os nossos que não voltam bem. E na base, Eric, por exemplo, tem um cara para ser aproveitado, chamado Zuccarello. Tem um outro para ser aproveitado, chamado GB. Por que eles não entram? Por que eles não vão para o banco? Eles não estavam no banco hoje. Por que eles não vão como opção? Eu não sei. Eu não sei por que eles não aparecem como opção. Não sei mesmo, sinceramente. Entendeu? Então, assim, gol contra foi vacilo do Léo Jardim. O Léo também vacilou. Mas, se você parar para pensar, a defesa toda e olhar o lance, a defesa toda falhou. Por que o Garré não joga, não sei. Também não sei. Mas assim, eu vou dizer pra você o seguinte. O futebol tem algumas coisas que, tipo dinheiro, não aceita desaforo, né? O gol que o Ryan perdeu no cara a cara com o Fábio é um. O gol que não entrou do Ryan, que aí é um azar do cacete, que ela deu uma porrada no travessão, é outra. Agora,
também não teve mais nada além disso. Então, assim, não teve mais nada. Você disse assim, não, isso não teve. Quantas jogadas o Vasco fez que depois levou perigo ao gol do Fábio? Não teve. Não teve. Pouco mesmo. É proibido tirar o Verré do time? Não, não é proibido. Não é proibido, claro que não. Né? Agora, análise simples, Rafael Duarte, concordo plenamente com você. O Fluminense mereceu vencer o jogo. Mereceu vencer o jogo. O Fluminense jogou mais do que o Vasco, pressionou muito mais o Vasco, criou mais oportunidades. A gente olha os números finais da partida e, cara, e a gente vê isso claramente. O Fluminense teve 17 finalizações contra 7 do Vasco. Você acha que esse número não é sintomático? Claro que é. Claro que é. Aqui, deixa eu só dar uma parada rápida aqui. Tá muito frio no estúdio. Só dar uma chegada no banheiro e já volto aqui. 1 minuto, só um mijão, hein? Já volta aí. Pera aí. Não vou embora não, cambada. Eu já vou voltar. Só vou tirar a água do joelho. Pera aí. Fiquei. Epa, que eu apertei aqui. Sai apertando um monte de botão. Bom, vamos lá. Somos vítimas da ausência de banco. Verdade, Joger. Você tem razão. Não acho que é Coutinho Independência. O Payet não estava nem em condições, por isso nem foi para o banco. Mas assim, o que eu vejo hoje é um banco com opções muito abaixo, que entram mal no jogo. Né? E isso chama atenção. O time foi medroso, tínhamos condições de ter ganhado esse jogo. O problema é que esse time, quando toma um gol, se perde em campo. Esse é um detalhe, Juan, que a gente observou de novo. O Vasco sendo presa do adversário quando leva o gol. E não consegue reagir. É um time sem reação. Ah, mas em São Januário joga bem. Mas não joga só em São Januário, gente. Futebol tem em outros estádios. Maracanã é um deles. E o Vasco não joga bem. Não joga bem. Só em São Januário que sabe jogar? Pô, não dá. Isso aqui é muito preocupante, Márcio. A conta sua tá errada, mas mas tá perto disso, né? O Vasco disputou já 30 pontos, que a gente tá na 10ª rodada, e ganhou apenas 10. O aproveitamento do Vasco é horroroso. Lavou a mão? Claro que lavei, porra. Então, assim, se a gente olhar hoje a campanha do Vasco, ela é horrorosa. Ah, mas o campeonato tá embolado. Esquece, irmão. Esquece. A gente precisa agora, nessa próxima janela, ser muito eficiente e fazer com que o time melhore tecnicamente. Porque tem jogadores que estão no time titular que não têm condições de jogar como titular. Não tem mesmo. E aí eles, no máximo, vão para ser uma opção do banco. Você vê, repara bem. No banco hoje você tinha Alex Teixeira, Garré, Jean Davi e Lloyd. Ninguém entrou, cara. Ninguém entrou. Então, assim, cara, o Vasco precisa olhar o seu banco de reserva e falar assim, cara, eu não tenho boas opções, mas eu tenho que botar no titular para que alguns titulares venham para o banco. Você acha que o Verratti não tem que voltar como ele faz? Tem que ficar meio de campo para frente, esperar? Ele não é uma referência para puxar um contra-ataque, Anne. Mas na bola parada ele é um cara importante. Ó, e como você diz, Fábio, precisa ter 16 titulares, sem isso não dá. E o Vasco não tem. O Vasco não tem um time titular hoje, 11, bom. É simples a gente olhar. Por exemplo, se a gente pegar o jogo do... Já fomos piores, hein? Não, eu não acho que o Vasco tenha feito um jogo horroroso. Mas não acho que foi um jogo ruim. Horroroso não, ruim.
Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Vasco hoje tem um elenco que ele não tem um time titular, que dirá jogadores do banco. Então a gente não tem 16 titulares. Por que a conta que eu sempre faço é 16 titulares? Porque você precisa colocar em campo 5 substituições, no máximo, né? Então assim, o problema do Vasco qual é? É a parte física? É. É emocional? É. Mas é técnico também. Ninguém se perdeu, faltou vontade, culhão mesmo. Cara, acho que faltou culhão não, faltou técnica mesmo. O time do Vasco jogou mal. O time do Vasco jogou mal. Agora, Cocão podia ser titular hoje? Não. Mas aí tem um problema. E que o Diniz vai ter que mostrar com o tempo que o Garré não é meia, que o Alex Teixeira não é mais meia, e a gente precisa contratar 2 meias. Ou contrata um meia e sobe o Zuccarello de uma vez por todas. Porque, cara, se na nossa base a gente tem jogadores que estão dando certo, por que não aproveitar esses jogadores em cima? É isso que eu não consigo entender. Por que o Vasco não consegue aproveitar jogadores qualificados em cima? Olha, o público foi de 46.177 torcedores. Falei, pelo que eu estava vendo, dava 45 mil, né? A venda antecipada foi 35. GB, já falei, por que não sobe o GB? Não sei. Por que não sobe o GB para ser reserva imediato do Verratti? Diniz olha pro banco e não vê ninguém para entrar. Cara, não é culpa dele. Os jogadores já estavam lá, perfeito? Mas ele tem que encontrar soluções. Até a próxima janela. E a próxima janela, o Vasco tem que ser muito assertivo, já que liberou alguns jogadores, abriu espaço para poder entender o que vem por aí. Porque se essa janela, o time do Vasco não contratar jogadores de qualidade para o time titular, ferrou. Que hoje, por exemplo, o time que começou jogando, Cocão, não tem condições de ser titular do Vasco. No máximo ele pode ser um banco, no máximo. O Nuno, ele é titular do Vasco, mas ele hoje jogou mal. E foi até o final. O Diniz foi com ele até o final. PH hoje não foi bem. Paulinho estava até no banco, né? Até esqueci de botar o Paulinho. Ah, não, o Paulinho foi cortado. É o Paulinho que estava, não é o Paulo Ricardo, é o Paulinho. Pô, o Paulinho quase tem que contratar só titular. E é verdade. Agora, o time do Vasco precisa de opções. Cocão não é uma opção. Cocão não pode ser a primeira opção, porra, para substituir alguém. Não pode. Não vou nem comparar o JP ao Cocão. Não vai entrar nesse nível de comparação. Mas o Vasco não tem um armador, porque não confia no Zuccarello. Não tem um substituto pro Verratti, porque não confia no GB em cima. O Jair não está lesionado. Ele apenas fez 6 jogos. E entende a diretoria que ele pode ir embora. Então, não vai botá-lo para fazer o 7º jogo. Esse é o entendimento da diretoria do Vasco. E o Diniz, como empregado, acata. Né? Deixa eu ver aqui, só botar a coletiva do ar daqui a pouquinho no ar. Vai contratar com que dinheiro? Os caras estão lá para isso, meu irmão. Eles têm que contratar. Eles têm que se virar para arrumar o dinheiro. Não abriram espaço? Não abriram espaço na folha? Abriram espaço na folha. Capasso não foi embora? Ué. Capasso foi embora, meu irmão. Tem que buscar as opções. Souza foi embora? Já não abriu o salário aí? Tem que buscar. Não tem o que inventar. Tem que buscar. Fizemos um clássico razoável? Não, um clássico muito ruim.
Deixamos muito a desejar. A gente melhorou um pouco. No primeiro tempo, talvez, a gente pegue um recorte ali de 20 minutos de jogo. Um pouco antes saiu o gol, até uns 10 depois do gol. Ali. No mais, esquece. Atropelo. Hoje o Nuno não foi bem. Sentiu falta do Coutinho. Faz falta, claro. Como o Coutinho faz falta pro Nuno, o Nuno faz falta pro Coutinho. O Hugo Moura sai e acaba a marcação no meio campo. Mas não pode, né, William? Então a gente não tem um 5 reserva. O Esforça não é o 5 reserva, o Paulinho, o Tietê. Então, meu irmão, esquece. Então não tem como. Mas essa mordida, essa pressão, eu acho que não bota. Isso falta. Valeu, Bruno. Obrigado pelo superchat. Agora, nítido. Então, Corneta, vamos lá. Por que é nítido isso? O cara acabou. O cara acabou a temporada pra ele. Ainda bem que vai entrar no período de férias e tal. Ele acabou, cara. E assim, por que ele não saiu? Por que ele não saiu no intervalo, no intervalo ou durante o segundo tempo? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que há limitações no elenco do Vasco, claro que há. E essas limitações não colocam o Diniz com uma possibilidade de repertório, né, como a gente está dizendo aqui. Mas o time do Vasco precisa encontrar soluções. Contratar um centroavante não é só contratar um centroavante. O Vasco precisa, para time titular, contratar, na minha avaliação, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo. 4 titulares. Imediatamente. Se não quiser trazer um zagueiro. 5 titulares é o que precisa chegar nessa janela. 5 titulares. Um zagueiro, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo. E aí você bota o João Vitor da vida, fez o gol hoje, mas quer apresentar altos e baixos numa partida, bota o Hugo Moura, bota o Tietê no banco, para ter opção. Senão, a gente vai ficar sofrendo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco. Vasco que perdeu de virada para o Fluminense e pode acabar dormindo nesta rodada ainda na zona do rebaixamento, na zona da degola. A situação do Vasco não é nada fácil. O Fernando Diniz vem aí prometendo ter mais desempenho com essa equipe, porém a gente sabe que o tempo não espera, as coisas não acontecem como a gente acha que vai acontecer e tudo se leva um tempo. Então o Fernando Diniz precisa de mais paciência, precisa de mais tempo da torcida e também dos dirigentes, porque ele tem tudo para fazer um ótimo trabalho com a camisa do Galo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vamos Vasco!